Então, vamos lá, posso utilizar esse tipo de implementação que eu mostrei, mas eu posso implementar aqui manualmente, passando também, né, alguns valores para esse construtor. Vamos aqui, então, primeiro, criar algumas variáveis para ele, né, que seriam variáveis que nós vamos utilizar para preencher o nosso array adapter. Então, posso colocar, eu vou até criar essas variáveis depois, vou explicar para vocês aqui primeiro. Vou colocar o meu construtor, então, só para ele sumir o erro, vamos por partes. Assim que eu crio o meu construtor, o erro some, porque a partir de agora existe já um construtor. Dentro desse construtor, eu posso então passar parâmetros. No de frutas, nós temos dois parâmetros, que vai ser o ícone e o título aqui. Neste construtor, eu vou colocar um outro parâmetro a mais, que vai ser um conteúdo. Ele vai ser da classe context e eu vou chamar ele, sempre que ele ficar vermelho é porque ele não tem essa classe aqui importada. Então, você começa a digitar Ctrl barra de espaço e dá um duplo clique. Então, ele vai puxar a minha classe context. Perfeito. Vou criar um objeto chamado context mesmo, pode ser qualquer nome. Vou criar uma variável inteira que vai definir para mim, né, o tipo do meu layout. Então, vou colocar aqui um layout resource ID. Isso aqui é somente, não é parâmetro, é somente um nome, tá joia? Layout resource ID. Então, é um tipo de layout que eu vou estar utilizando, o modelo. Depois nós vamos personalizar. Se você quiser colocar aí outro nome, pode pôr tipo layout também, o que você achar mais fácil. Eu estou padronizando aqui. E o terceiro vai ser os itens do meu array adapter. O que ele carrega? Os itens das frutas, né? Que seriam, então, os itens do meu list view, que é uva, maçã, entre outros. Qualquer tipo de dados que você queira colocar. Só que eu não vou colocar aqui todos esses dados. Eu vou colocar o nome do meu array, que vai ser, então, no caso, frutas. Vou colocar aqui, abrir e fechar colchetes, porque todo o array ele é dessa forma, ele tem um nome, tem o colchetes, e aqui dentro eu vou tendo os parâmetros separados aí por vírgula e aspas também, tá joia? Depois eu vou ensinar vocês a fazerem o preenchimento manual dele. Só que aqui, em vez de passar os parâmetros dessa forma, eu posso também fazer uma variável. Então, o meu array frutas, ele vai ter uma variável chamada data. Perfeito. Que vai ser os dados, para expor elementos, dados, né, data, o que você preferir. Vou abrir aqui a chave do meu construtor e dou Enter. Perfeito. Já tenho aqui, então, as três informações aí que eu vou estar passando para ele, que é o conteúdo, né, o layout e o meu array aí do tipo frutas. Perfeito. Tendo feito isso, se você quiser até trazer a sua classe aqui, né? Como eu não trouxe ela ainda, na hora que você começar a digitar frutas, dá um duplo clique que ele já importa aí a sua classe. Tendo feito isso, então, eu posso passar, né, esses parâmetros para ele. Como que eu passo? Eu vou chamar o meu método super e aqui dentro dele eu posso, então, definir essas variáveis. O que ele vai chamar? O super é para ele iniciar o construtor. Quando ele inicia o construtor, ele vai chamar, então, o meu context, perfeito. Vai chamar o meu layout, resource ID, perfeito, e vai chamar os dados, que está na variável data. Só que é interessante você criar variáveis para receber esse conteúdo. Isso aqui foi simplesmente declaração dos elementos dentro do construtor. Eu não posso simplesmente pegar o meu context, né, pegar o meu data aqui e jogar valores dentro dele, senão ele dá erro. Para isso que eu estava falando das variáveis no início. Então, eu posso criar aqui uma variável do tipo context. Obviamente tem que ser da categoria, né, que você utilizou aqui, chamada, por exemplo, meu context ou my context, para ficar americanizado aí, né? Vou criar uma variável do tipo inteira chamada myLayoutResourceID. Só estou colocando o my na frente ali de cada uma delas. E aqui a minha variável, no caso data, né, que vai receber aí o meu campo data. Então, posso colocar aqui, ó, this.myData, perdão, não, eu não declarei ainda, né, a minha variável data. Eu preciso declarar a minha variável data antes, para depois, então, poder utilizar. Como que eu vou declarar essa minha variável? Ela corresponde, na verdade, a um array. Então, primeiro eu tenho que declarar o meu array. Então, frutas do tipo aqui, myData, ou posso deixar também diretamente data, já que ele vai ser, não estou passando ainda os valores dele, tá? Então, posso deixar aqui data ou myData, né? Vamos deixar myData mesmo para não ficar idêntico à outra, para não ter que alterar nada. Então, frutas myData recebe o quê? Por enquanto, nada. Então, eu não vou passar nenhum valor para ela aqui, né? Vou deixar ela como nula. E aqui abaixo eu dou, então, as referências para cada um deles. Vamos fazer aqui o seguinte, eu tenho que pegar
esta minha variável myContext e falar que ela recebe o meu context, né, que vai ser o conteúdo. Tem que pegar o meu layout e falar que ele recebe a variável layout. Para isso é fácil. This ponto. Vem aqui, por exemplo, primeiro no myContext e fala que ele recebe o valor que for passado para o context. Opa. Perfeito. This ponto myLayoutResourceID recebe o valor que for passado para o layout resource ID. E o this.myData recebe o valor que for passado para a minha variável data. Então, quando eu passar valores para o meu array footer data, né, e colocar um valor qualquer aqui para o context, esta variável myContext estará carregando aquele valor. A mesma coisa, quando eu colocar um valor para o meu layout, a minha variável myLayoutID vai estar carregando esse valor e assim sucessivamente.